Olá, estamos chegando para mais um estudo. Eu sou o Paulo Eduardo. Muito obrigado por já estar aí, muito obrigado por chegar mais uma vez nesse canal aqui do YouTube, onde juntos nós podemos estudar a Palavra de Deus. Que alegria te encontrar novamente, que alegria saber que você passa aqui todos os dias, você que ocasionalmente chega aqui, ou você mesmo que já aproveita o final de semana e assiste toda a sequência, né? Esses estudos, eles são numerados. Aqui embaixo você vai ver que tem um número antes do texto. Esse número é a ordem sequencial. Então, assim, estamos indo dia após dia, e a numeração ajuda você a pegar a sequência, não é? Dos estudos. E a gente já está ainda 1 Coríntios 10, já vamos a mais de 160 estudos somente em 1 Coríntios. Tem sido muito rico. Todos os dias, 6 horas, tem estudo novo. Se você não fez a sua inscrição no canal, eu peço que você faça. Clique aqui embaixo onde está inscrever-se. Se já está aparecendo aí para você inscrito, você já fez sua inscrição. Se está aqui inscrever-se, clica para se inscrever. Deixe o seu joinha também logo abaixo aqui, se eu gostei ou não gostei também. E, se possível, faça um comentáriozinho. Escreva o que você está achando dos assuntos, do tema. Por que eu peço? Porque isso é importante. Por exemplo, estamos abordando atualmente sobre a ceia. Se você escreve embaixo aí, importante tema sobre a ceia, o YouTube vai entender que esse vídeo fala sobre ceia. E ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas na rede social que estão também pensando em estudar sobre a ceia. Isso é importante para a divulgação. Então, quando eu peço a sua interação, não é que eu quero e eu vou ficar cheio de vaidade porque você comentou embaixo. Não, é para que a plataforma entregue o vídeo para outras pessoas dentro do que nós falamos aqui, para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Mas enfim, vamos lá para o estudo. Nós conversamos muito hoje já e vamos juntos. A gente está seguindo falando sobre a ceia, não é? Paulo está chamando a atenção dos irmãos de Corinto em relação à ceia do Senhor. Aquela igreja que Paulo já tinha feito boa observação sobre eles. Agora Paulo diz, olha, lá no versículo 17, nós já falamos, Paulo diz, eu vos prescrevo e não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Isso foi o que Paulo disse para eles. A deturpação dessa festa do amor que acontecia na igreja de Corinto é o que nós vamos abordar, e o nosso texto hoje, capítulo 11, versículos 17, 22, 33 e 34. No último estudo, se você assistiu o nosso último encontro, nós falamos um pouquinho sobre a festa do amor, não é? A festa ágape, não é? E na igreja em Corinto, durante a festa do amor, estava havendo uma segregação, uma divisão. Eles estavam deturpando a festa. O que eles faziam? Os ricos se isolavam dos pobres. Então, eles montavam a mesa dos ricos com as finas iguarias, com alimentos caros, banquetes, bebidas, e eles comiam muito, se embriagavam, né? A própria Bíblia diz, a ponto de se embriagarem. E do outro lado ficavam os pobres, que não tinham condições de trazer alimentos de casa, que passavam fome, ficavam separados. E depois desta odiosa atitude de preconceito, de desamor, eles sentavam para celebrar a ceia do Senhor. Você consegue entender o que estava acontecendo? Que coisa triste. Imagina, os irmãozinhos mais simples chegavam e existia um ambiente onde os ricos estavam lá comendo, bebendo e se embriagando, e os irmãozinhos mais pobres de cá, porque não tinha condição de trazer, não podia comer o que os ricos estavam comendo. E depois de tudo isso, eles falavam, agora vamos sentar para celebrar a ceia do Senhor. É nesse contexto que Paulo os reprova, dizendo que eles estavam reunindo para pior e não para melhor. Essa não é a ceia do Senhor que eles estavam participando. A atitude deles não era compatível com a celebração da ceia do Senhor. Agindo dessa forma,
Eles estavam desprezando a igreja de Deus. A igreja de Deus. Essa festa podia estar acontecendo qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Paulo destaca alguns pontos aqui que é algo triste pensar. No verso 17, que me chama muita atenção, Paulo chegou a dizer, como eu já disse aqui, ele estava juntando para pior. O culto deles não estava centrado em Deus, não era sensível ao próximo, eles não pensavam no irmão, eles não colocavam o outro como prioridade, tudo girava em torno deles mesmos, de tal maneira que quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus, eles não serviam o próximo. Então o que acontecia? O que Paulo diz, eles voltavam para casa em estado pior. Eles cultuavam a si mesmo. Eles estavam voltados para eles, para a satisfação do próprio eu. E Paulo exorta, vocês estão reunindo para pior e não para melhor. Um comentarista chamado Leon Morris, ele diz que em vez da comunhão ser um ato eminente, edificante, estava tendo um efeito dilacerante. Imagina, não é? Aqueles irmãos, depois dessa atitude de separação, eles sentarem e partilharem os mesmos emblemas e entenderem somos um só corpo, formamos um, depois de pouco tempo antes estarem separados, constrangendo e humilhando os irmãos mais simples, mais pobres. Era uma atitude desprezível, mas é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E é por isso que Paulo chama a atenção deles, dizendo, vocês estão reunindo para pior e não para o melhor. É uma atitude extrema. É uma atitude extrema. Eu creio que dificilmente você vai ver isso hoje, embora que existem igrejas que já têm ambientes, né? Esses dias eu estava vendo a respeito de uma igreja, sei lá, chamada igreja, né, na internet, onde existia uma área VIP. VIP é uma sigla em inglês para pessoas muito importantes. E nessa igreja existia essa área VIP. Então existia uma área, umas cadeiras. Existia, não existe, né? Existe uma área, umas cadeiras reservadas para pessoas muito importantes. Então, não era todos que chegavam e podiam sentar ali. Os demais tinham que ficar para trás, separados, e aquela região ali na frente era para aqueles mais importantes, para eles não terem contato com o restante das pessoas. É uma coisa assustadora, não é? Mas existe até hoje em algumas localidades. Então, é uma espécie do que nós vemos relacionando, Paulo falando aqui em Corinto. Nós precisamos estar atentos. A igreja de Cristo, ela é um corpo. A maior tônica do cristão deve ser o amor. O amor ao próximo, é colocar o outro em primeiro lugar, é considerar o outro mais importante do que eu. Essa é a tônica do amor cristão. Quando se perde isso, se perdeu o princípio, se perdeu o fundamento do que é verdadeiramente ser um cristão. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, nos desperte a não nos perder no meio deste mundo que nós estamos vivendo, onde é tão fácil a pessoa cair nessa mesma falácia, nessas mesmas coisas que a igreja de Corinto estava caindo. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar. A gente vai seguir falando sobre isso nos próximos dias, se assim o Senhor nos permitir.